Olá, boa noite. Sou Daniela Bontempi. Estou aqui de volta com vocês no programa Cultura Viva. Quem acompanha o programa Cultura Viva já sabe que ele é apresentado na Rádio Web Música Tá na Pista e na versão live aqui. E hoje eu estou aqui com o jornalista, músico, Antônio Carlos da Fonseca Barbosa. Boa noite, Antônio Carlos, tudo jóia? Boa noite, querida Daniela, tudo tranquilo. Então tá jóia. Bom, o Antônio Carlos vai trazer aqui pra gente um pouquinho do trabalho dele como jornalista, né? Porque todo mundo o conhece como músico. Eu trabalho com a Reg Beld, né? Um trabalho que eu já apresentei no programa Cultura Viva. E agora a gente veio para falar um pouquinho da revista Ritmo Melodia. Primeiro, Antônio Carlos, queria apresentar você para as pessoas. Queria que você contasse um pouquinho de onde você vem, sua data de nascimento, revelar aí para a galera sua data de nascimento e sua formação, né? Contar aqui um pouquinho para o pessoal. Maravilha. Eu nasci em 12 de julho de 1972, em Campina Grande, na Paraíba. E na mesma cidade, eu cursei Comunicação Social e Artes na Universidade Estadual da Paraíba. Então, a minha formação é em jornalismo. Bacana, bacana. E assim, lá em Campina Grande, você chegou a trabalhar como jornalista? Como que foi? Em Campina Grande, eu não atuei como jornalista. Eu me formei em agosto de 2000, né? Em novembro de 2000, eu já estava em São Paulo. Então, eu comecei a minha atividade em jornalismo já em São Paulo. Bacana. E aí, na sua vinda para cá, eu tinha saído um pouquinho do ar, gostaria que você repetisse aqui para mim um pouquinho da sua vinda para São Paulo, como é que as coisas foram? Tranquilo. Então, chegando aqui em São Paulo, né, em novembro de 2000, né, comecei minha atividade e 15 dias depois já estava trabalhando na área de comunicação. É uma empresa de assessoria de imprensa, que é conhecida também como clipadora. E daí comecei as minhas atividades por aqui. Como jornalista aqui em São Paulo, você também tem uma outra formação que é de músico, né? Conta aqui pra gente um pouquinho do seu trabalho com a música. A minha formação de músico, como músico, né, de estudo de música, ainda foi em Campina Grande, né? Em Campina Grande eu estudei teoria musical e aprendi alguns instrumentos, como violão, contrabaixo, teclado, tudo isso em Campina Grande. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, já cheguei com essa formação em escolas particulares, né, não de nível superior. E aqui em São Paulo eu cursei, fiz também um curso no SESC de bateria e percussão, né? Então, esses são os instrumentos que eu trabalho. E depois é que eu desenvolvi um trabalho com a Reg Beld. Legal. E assim, e você acabou se enveredando para a carreira do jornalismo musical, né? Quais seriam, assim, as suas motivações para entrar especificamente nesse nicho de trabalho? Em 2001, eu passei uma seleção, né, numa empresa para montar uma revista musical. Isso janeiro, fevereiro de 2001. Então, pouco tempo que eu tinha chegado aqui, pouco tempo que eu também estava na minha formação. Depois de 3, 4 meses, essa empresa, né, que me contratou, não funcionou a edição da revista, né? A empresa sumiu. E quando eu cheguei lá, ela não existia mais, e eu fiquei com o meu material. Na época ainda era disquete, né? Você levava o disquete, trazia o disquete, né? Era um tempo ainda de disquete. E eu fiquei com aquele material em mãos, né? E fiquei, bom, e agora? Né? Tô com matérias, tô com entrevistas e tal, e não tem mais a empresa. E aí eu fui registrar esse material, né? Para ter, né? Não sabia qual era o paradeiro da empresa, então fui registrar esse material. Ao registrar esse material, a pessoa lá na Biblioteca Nacional falou, olha, tem uma pessoa que trabalha com website, né? Você não pega esse material, além de registrar, você contrata os serviços dele e tal. Eu falei, bom, interessante.
não sabia muito bem, porque naquele momento estava ainda era incipiente essa questão da popularidade, né, dos sites, mas eu fui e contratei o serviço, e esse serviço foi, na época, um pouquinho caro, né, investi uma grana, e surgiu aí a Ritmo Melodia como uma revista eletrônica, ou uma revista digital, como queira. Na época era chamada de revista eletrônica. Que legal! E faz quanto tempo isso que você já tem a revista? Mesmo eu começando no meio do ano, né, eu datei ela como janeiro de 2001, porque foi de fato quando eu comecei, né? Então, ela entrou no ar em julho, né? Ela entrou no ar em julho, mas eu datei ela como sendo, pelo conta do material, como sendo... O nascimento foi através daquele primeiro contato. Então, ela já fez aí 20 anos, né? Nossa, 20 anos. E assim, esses 20 anos de revista e tudo, você tem algum tipo de apoio ou alguma coisa que custeie esse trabalho durante esses 20 anos que passaram? Quando eu iniciei a revista, ainda tinha aquele padrão e até mesmo um sonho, né, de transformar a revista em um material impresso, né? Até porque eu vinha dessa escola de jornalismo, ainda, né, no final do século passado, né, início do novo milênio, mas a gente resguardava. Então a ideia era manter o site, procurar patrocinador para fazer ela numa versão impressa. Mas passou-se 20 anos, eu não consegui ainda fazer isso, né? Vou conseguir agora através de um livro, que eu acho que vamos falar mais para frente, mas em termos de revista, ela nunca foi colocada em papel. Dito isso, eu nunca tive nenhum patrocinador, nem por parte de músicos, nem por parte de empresa, não que eu não queira, né? Procurei bastante. Mas o nicho que eu trabalho termina também dificultando, porque não é um nicho de modismo ou de música de descartável, então você termina também tendo uma trava para essa área mais mercadológica, né? Então, até então, só veio agora, né? Há 2 anos atrás, a monetarização, que é quando você coloca aqueles banners que aparecem lá e ao passo que as pessoas clicam, geram a receita, mas muito pouca. Entendo. E, de repente, então, se a gente parar para analisar, esse tempo inteiro é um investimento, né? Um investimento de tempo, principalmente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do trabalho, né, da revista, e investimento também até no custo material, né? Porque para se manter todo um trabalho no ar, né, toda a parte de hospedagem, de manutenção e tudo mais, um trabalho, para além do voluntariado, um investimento também, né? E isso é bastante importante. Isso aí realmente são 2 valores, né? O primeiro valor, que inclusive lá no começo, quase que eu fechei as portas, era o valor de hospedagem e de trabalho com web design. O web design eu só consegui pagar 6 meses. Depois de 6 meses eu não consegui mais pagar mensal e fui fazer o curso de web design e eu que comecei a alimentar o próprio site, né? Fiz no Senac, me tornei um web design, além do jornalista, e fazia o início, meio e fim. E a parte de hospedagem era muito caro na época, né? Aí foi barateando, e eu não queria colocar nos portais gratuitos, porque como era uma revista, tinha aquela coisa que você tinha que escrever, até começou, para ser bem sincero, no portal gratuito, né? Não era o HPG, se eu não me engano. E aí, bom, enfim, depois eu falei, não vai rolar, porque tem uma extensão, né? Você coloca o nome HPG, alguma coisa, aí pronto. Aí eu falei, não vai. Aí eu decidi investir. E esse investimento financeiro, e depois veio o investimento do tempo, que para mim, né, se tornou um investimento mais caro, porque a revista foi criando corpo, e aí eu tive que dedicar mais tempo a ela. E aproveitando aqui, vamos deixar também aqui o link para o pessoal acessar da revista Ritmo Melodia. Você pode falar que daí o pessoal coloca aqui na nossa descrição? Tranquilo. Ritmo Melodia, as 2 palavras da forma que é escrita, né? ritmomelodia.mus, M-U-S, que é de músico.br. Então,
www.ritmomelodia.mus.br. Bacana. Então, quem quiser conhecer ali o trabalho da revista, né, quem ainda não conhece, pode acessar ali pela www.ritmomelodia.mus.br. Exatamente. Pode ser .com, apesar de que agora também pode ser .com.br. Acabei de lembrar que também ela tem a extensão. Eu gosto do outro por conta da música, mas também se colocar .com.br vai também para o mesmo lugar. Joia, joia. Bom, gostaria que você contasse aqui, eu já li, né, acompanho o trabalho da Ritmo Melodia, mas assim, gostaria de compartilhar com o pessoal, porque eu acho muito interessante a forma como você, aqui ó, para o pessoal, ó, quem quiser acessar, Ritmo Melodia, tá aqui o link, vale muito a pena, porque é um trabalho muito sério, o Antônio Carlos vem realizando aí, 20 anos completou, e trazendo aí um material de muito valor, né? Porque a Ritmo Melodia ela tem uma característica específica. Aí eu gostaria que o Antônio Carlos contasse aqui pra gente sobre o formato da revista, como que é o tipo dessas entrevistas que ele realiza. Fica à vontade. Então, nesses 20 anos, que já são mais de 800 entrevistas, no começo, a ideia era um padrão de notícia, artigos e entrevista. Só que a entrevista, ela não tinha um lugar que hoje tem, que hoje eu diria que é uma revista de entrevista. Se alguém me perguntar, é uma revista de entrevista. Tem artigo, né, tem notícia bem menos, mas é uma revista que o conteúdo dela é exclusivamente, assim, não exclusivamente, mas prioritariamente de entrevista. E essa entrevista, ela também foi criando, ao longo do tempo, um formato para ser o que ela é hoje. Então, ela começou naquele modelo de jornal, né, jornal e revista, poucas perguntas, não mais do que 10, às vezes chegando a 15 no máximo. Depois eu cheguei à conclusão que, como não tinha mais a ilusão de ela se transformar em papel, eu falei, bom, então vamos dar um mergulho. Então, eu acho que depois de 8 anos de revista, acredito que foi isso, 8 anos de revista, eu reformulei. Eu continuei com aquelas 10 perguntas e acrescentei mais 20. E essas 20, geralmente hoje, uma entrevista padrão na Ritmo Melodia é 32, 33 perguntas, né? Dessas 33... pode ser que, dependendo do artista, ela vá para 45 e já chegou a 50 perguntas. E no caso da Reg Beld, já chegou a 70 perguntas. A Reg Beld, ela estourou um pouquinho aí, chegou a 70 perguntas, para poder, qualquer músico que eu entrevistar, que reclamar da quantidade, eu falo que eu mesmo respondi 70. Então, tá tudo... Com relação ainda ao nicho, né, da revista. Ela tem algum nicho musical específico? Como que você trabalha com a Ritmo Melodia? Bom, além do nome tratar da música, né, que é o ritmo, né, que é os dois DNA da música, o ritmo, que é o recipiente, e a melodia, que é o conteúdo, a Ritmo Melodia ela também tem o diferencial de não ter um estilo musical específico, ou seja, um nicho musical. Então, ela quando começou, já começou como sendo a revista que canta o Brasil. E um slogan meio um pouco presunçoso, mas é exatamente para dizer que vai de forró a reggae, de rock a MPB, né, de sertanejo a samba, de rap, né, a música erudita. Então, assim, na verdade, é viola caipira e por aí vai. Então, não tem nicho musical. É claro, quando você entra nela, acessa a revista, você tem muitas vezes, mas parece uma revista de MPB. Não, se você falar que é de MPB no sentido música popular brasileira ou música popular feita no Brasil, é isso. De fato, esse é o perfil dela, né? Não, porque as músicas que acontecem aqui. Agora, ela não tem, assim, alguma coisa característica para um estilo musical. Ela tem as cores do Brasil, né? O verde, amarelo, azul e branco, a logo também e tal, mas ela não tem algo que identifique um determinado estilo, ou, exemplo, algumas características que determinam um estilo como rock and roll, ou como reggae, ou como forró. Ela não tem essas características. Que tipo de informações, né, você traz, assim,
um perfil específico das pessoas entrevistadas? Como que tipo de informação que você compartilha assim com o público? Nas entrevistas é papo de músico, né? A entrevista ela vai servir para pelo menos para 3 tipos de público. Ela vai servir para aquele artista que quer começar uma carreira musical, porque nas perguntas que eu faço, eu trato de empreendedorismo, internet, estratégia de carreira, trato da questão de como o cara começou, aí ele vai contar mais ou menos todo o processo dele, né, da iniciação. Pergunto também da formação musical dele, e, enfim, dá um panorama para quem lê como é ali o traquejo. É claro que são perguntas iguais, respostas diferentes, porque as experiências são diferentes, né? Então, sim, esse é o diferencial da revista. Alguns artistas, né, que leram antes de serem entrevistados, vão lá, visita tal, falam, você fez as mesmas perguntas. Sim, vão ser as mesmas, né? Uma ou outra pergunta que vai ser diferente, dependendo da atividade do artista, porque a resposta, todas elas, mais de 800 entrevistas, eu não peguei uma resposta igual até hoje. São sempre diferentes. Então, nesses 20 anos, mais de 800 entrevistas? Mais de 800 entrevistas. E aí os artigos escritos sempre foca mercado musical, carreira musical. E algumas polêmicas, mas não polêmicas de sensacionalismo. Mas, exemplo, o bar é um bom lugar para você trabalhar nos dias de hoje, né? O cover artístico é legal, né? Aí eu trato alguns artigos, estou falando artigos que eu diria que são mais polêmicos, que aparentemente ele não tem a ver ali com o métier, mas que faz você refletir. Exemplo, um artigo que o pessoal se assusta, né? O que faz o mau caráter escolher as artes, né? Então o pessoal fica, são temas delicados, mas que vai lá e a pessoa quando lê é pertinente àquela reflexão, né? E por aí vai. Então, trabalha com artigos na carreira musical, no mercado musical, e entrevistas que abordam isso, que mostram para quem está chegando ou quem pretende chegar no mercado musical uma ideia. E como são artistas de vários segmentos, eu acredito que aí você tem algumas entrevistas, eu chamo até que são palestras disfarçadas de entrevistas. Eu vejo que tem algumas pessoas assim já que são medalhões, inclusive, que você já teve a oportunidade de entrevistar. Quais seriam assim essas pessoas? Olha, são mais do que eu vou citar aqui, tá? Porque realmente são muitas entrevistas. Mas eu vou dizer assim, aqueles que possivelmente, até quem não é da área da música, ou pessoas que são de outro segmento, vai identificar. Exemplo, um Gilberto Gil, né? Um Yamandu Costa, um ATT Espíndola, né? Um Arrigo Barnabé, um Zé Rodrigues, né? Que é de alguns segmentos, um Paulinho Pedra Azul. Eu estou tentando lembrar pessoas conhecidas de cada segmento, né? De cada segmento, de cada segmento musical, que tem o Ivan Vilela, que é da viola, né? Mais do segmento da viola, do forró aí que vai de Marinês, Dominguinhos, Anastácia, Sivuca, Oswaldinho do acordeon, Fala Mansa, e aí, né, do forró universitário agora, Janaína Pereira, do vocalista do Bicho de Pé, o Valdir do acordeon, acordeonista do Fala Mansa, Trio Sabiá, né, mais ou menos do forró tem uma gama maior, inclusive. Legal. E pegando esse gancho seu aí do forró, vamos falar de forró agora? Especificamente? Bacana. Forró do gogó ao mocotó. É isso aí. Vamos falar de forró do gogó ao mocotó, né? Recentemente, você contou para mim que acabou entrando no fomento, né? No fomento ao forró. Eu gostaria que você contasse um pouco aqui para a gente como é que foi isso, o que te motivou a entrar, né, nessa concorrência para um edital que falasse dessa linguagem do forró. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir?
Bom, com relação ao fomento do forró, começou primeiro pelo que já estava sendo feito, né? São 20 anos entrevistando artistas e se tornou a revista que mais entrevistou forrozeiros e regueiros. Então, esses dois segmentos terminou sendo uma revista que não tem, né, brasileiros, assim, né, artistas brasileiros, que tem outra revista que tem a gama de entrevista que eu tenho. E, dito isso, quando começou o primeiro fomento do forró, as pessoas começaram a se movimentar, a apresentar seus projetos, eu falei, opa, por que não, né? O meu já está posto, né? O meu já está posto, já está aí, e é uma forma também de eu realizar, pelo menos aí, dois, né, concretizar, não realizar, concretizar duas expectativas que a revista carrega. O primeiro é ter um material impresso. Muitas pessoas acreditam que o trabalho da Ritmo e Melodia é uma biblioteca, claro que virtual, mas que ela também serve, se for feita como livro, também ir para as bibliotecas, né? Eu falei, então, é a oportunidade agora. Então, eu apresentei o projeto, né, Forró do Gogó Mocotó, onde é o lançamento, né, de um livro com essas entrevistas e também de palestras sobre o forró, sobre carreira musical e mercado musical, né? E além de live e outras coisas que estão dentro aí do escopo do projeto. Quando esse projeto foi aprovado, tinha perto de quase 100 artistas que eu já tinha entrevistado. Depois que o projeto foi aprovado, finalzinho de 2000, e oficialmente colocado em prática em fevereiro de 2001, simplesmente de janeiro até o mês agora de junho, mais de 60 entrevistas já foram feitas. Na verdade, mais de 90 entrevistas foram feitas. Então, eu praticamente dobrei a quantidade de entrevistas. Então, hoje está mais de 160. Ele está chegando mais, estão vindo mais ainda, mas uma entrevista por dia, né? Que é outro marco, né? Desconheço qualquer revista que tenha uma entrevista por dia e com forrozeiros, né? Então, isso é um fator curioso, né? Aí eu ressalto pelo menos 3 coisas importantes para quem está nos ouvindo, que é do forró. Sim. Se você vai para qualquer palestra de forró, pesquisadores de forró, ou você vai para qualquer literatura de forró, você vai chegar nos ícones. E esses ícones não passam de 10. Se for mulheres, Carmélia Alves, Anastácia, Marinês, Elba Ramalho, né? Fica mais ou menos por aí. Se for homem, Dominguinho, Sivuca, Luiz Gonzaga, né? Aí vem Alcimar Monteiro, eu nem acho que entre, e por aí vai. Fica sempre nesses mesmos, né? Nesses mesmos artistas, que são ícones, não resta dúvida. No caso da Ritmo e Melodia, o relevante dela, o que posso colocar como ponto alto, é que a minha pesquisa, o meu mapeamento, as minhas entrevistas têm o maior número de acordeonistas. É muito fácil falar de Dominguinho, Oswaldinho, Sivuca. Agora, quando você fala de baixo do acordeon, quando você fala de Terezinha do acordeon, você fala, meu Deus, né? Naquela vulgaridade, até desrespeito, vão perguntar quem é na fila do pão ali na padaria, quando eu vou, né? São pessoas comuns, mas são pessoas comuns que carregam o piano. É esses aí que não estão na visibilidade, que não aparecem no jornal, né, em rede nacional, que está lá fazendo a forrozeira, que está lá tocando para as pessoas se divertirem. Porque, obviamente, os que estão em visibilidade aparecem para fechar ali como chave de ouro, né? Mas quem está segurando a forrozeira e quem frequenta a forrozeira vai encontrar essas pessoas lá puxando o seu fole, tocando, cantando, e diversos trios também, né? Então, e uma coisa... né? Não, pode continuar, depois eu arremato a minha fala. Nesse mapeamento, eu posso ressaltar que o maior número de mulheres forrozeiras, você vai em muitas lives, até mesmo entrevista, que o pessoal fala, por que não tem tanta mulher no forró? Aí eu digo, porque você não procurou, porque você não pesquisou, porque você não fez o seu dever de casa, porque você realmente só quer falar dos ícones, que não tem nenhum problema, por isso que eles são ícones, né? Mas se você procurasse, fizesse o dever de casa, pesquisasse, você ia encontrar um monte de forrozeira, que inclusive algumas começaram
com esses ícones, né? Começaram com esses ícones do forró. Então, eu tenho os ícones do forró, ok, já fiz o meu dever de casa, e eu dou um passo à frente, que eu trago os invisíveis, aqueles que estariam ali de novo na cova da invisibilidade, que são as mulheres do forró, os acordeonistas do forró, porque se você tira a sanfona do forró, fica estranho. Alguns dizem que é o coração do forró. Eu não estou dizendo que você não pode fazer forró sem sanfona, que fique claro. Mas, se você pegar de 10 músicas de forró, 9,5 é com sanfona. Então, eu posso dizer que é o coração, né, do forró. É o instrumento que faz a base, é o instrumento que faz o solo, é o instrumento que ressalta aquela essência do forró. Então, ter mais de 60 acordeonistas entrevistados que estão no Brasil, fora do Brasil, é também mais um mérito daí. E fora as novas gerações, crianças que eu entrevistei crianças também. Então, realmente, esse trabalho, né, de 20 anos, concretizando agora, né, eu comecei com a ideia de um livro e ele vai ficar um pouquinho mais robusto, né, mais parrudo, por onde eu até digo que foi o start para eu estar mais empenhado e até entrevistar forrozeiros, né? Eu conheci a Anastácia aqui em São Paulo, né, em 2002, e entrevistei a Anastácia. E depois da entrevista, ela me convidou para escrever um perfil biográfico, ou seja, a sua biografia, né? E eu aceitei, né, para fazer essa biografia, e a gente ficou quase uns 3 anos em contato e gravando fita, e eu transcrevendo, né, porque é um trabalho meio moroso, né, gravar a fita, depois transcrever, ficando mais ou menos uns 3 anos. Esse livro ainda é inédito, né, ele não aconteceu, não é um livro que já foi publicado da Anastácia, né, que já existe um livro publicado da Anastácia, que é fotografias, mais mais texto, né, mas não é esse, né, mas é um livro um pouco mais denso, né. Depois, com esse contato com a Anastácia, ela, por conta da pauta do livro, ela me colocou em contato com o Oswaldinho do Acordeon, com o Marinês, né, com algumas artistas que ela gostaria que essas pessoas tivessem depoimentos sobre o trabalho dela, né? E eu entrei em contato com essas pessoas. Nesse contato, o primeiro foi, depois da Anastácia, foi o Oswaldinho do Acordeon. Fui entrevistar o Oswaldinho do Acordeon, a gente fez uma entrevista bem longa, por sinal, e ele ficou muito feliz, né? Porque ao término da entrevista, por sinal, eu falei, olha, por mim já está dado, está tudo tranquilo e tal. Ele falou, tranquilo, também estou satisfeito, né? Foi a primeira vez que alguém me entrevistou querendo saber realmente da minha atividade profissional, que é ser músico, tocar o meu acordeon, né? E não da fama, de quanto eu já ganhei, quantas vezes eu fui em programas importantes, quantos famosos eu acompanhei, etc. E se você me der a oportunidade aí, eu gostaria de te dar uma carona para a gente ir continuando nossa conversa, né? Não necessariamente mais a entrevista, porque é importante a gente, né, poder falar da nossa arte, né, do nosso ofício. Isso me deixou muito feliz, porque é quando o artista, de fato, ele quer falar sobre o seu trabalho, ele encontra alguém que quer publicitar isso, alguém que quer colocar isso para frente para as pessoas lerem. É uma das entrevistas que eu tenho muito orgulho, que é a do Oswaldinho do Acordeon. Depois do Oswaldinho do Acordeon, eu conheci a Marinês. A Marinês, ela já estava morando na minha cidade de origem, quando eu fui ao encontro da Marinês, que é em Campina Grande. Ela já estava morando em Campina Grande. E eu fui entrevistá-la. A entrevista também causou uma empatia, ela gostou da entrevista e tudo mais. E na oportunidade, como eu falei logo no início da nossa conversa, eu já era web designer. E ela perguntou, quem é que faz a sua revista? Tá muito bacana e tal. Eu falei, olha, quem faz a minha revista sou eu mesmo, desde o texto ao site. Então você poderia fazer o meu site? Eu falei, olha, eu tô de férias aqui em Campina Grande. Se for em uma semana, que é o período que eu tô aqui, eu faço sim. E aí eu fui fazer o site da Marinês. Né? Tô contando isso para dizer que, por conta de fazer o site da Marinês, eu tive o privilégio de tomar café e almoçar com a Marinês, porque ela queria que eu chegasse muito cedo, porque a gente só tinha uma semana e era muita coisa para fazer. Então ela falou, venha tomar café aqui,
o meu café. Então imagine, eu com o ícone do forró, eu acredito, eu acho que poucas pessoas vai duvidar disso, mas assim, a pessoa no forró em voz, né, é a Marinês, né, nordestina, trazida aí, né, já tocava antes de conhecer o Luiz Gonzaga, e ia estar ali, né, tendo eu diria, né, uma pessoa na idade de ser a minha mãe, ou até mesmo a minha avó, me servindo café, batendo um papo. Não era a artista, né? Não era aquela que eu assisti muitas e muitas vezes no Parque do Povo, ali dançando um forró. E eu ficava meio sem acreditar nisso. E depois, ao passo que eu estava na sala, conversando com o filho dela, o Marcos Farias, né, maestro Marcos Farias, do qual eu também tive a oportunidade de entrevistá-lo. Já conheci também o filho dela. Né? Eu já tinha conhecido em São Paulo, apresentado pelo Oswaldinho, mas lá eu pude conversar mais com ele. É o ponto que eu estava ali fazendo o site, estava vindo aquele cheiro de comida caseira, feito pela Marinês. Eu falei, não estou acreditando nisso. Então foi realmente uma semana, eu pude dizer, eu estava na casa da Marinês, podendo ali estar conhecendo a pessoa Marinês, né, como ela é. Que privilégio, um privilégio mesmo, isso eu guardo, né? E a pessoa humana, não o privilégio do ícone, mas a pessoa humana. E nisso, quem foi visitar a Marinês foi o Antônio Barra e Cecel, e eu entrevistei já de lambuja eles, e ainda conheci a filha do Antônio Barra e Cecel, que é a Maíra, que também é cantora de forró, e também entrevistei. Então fiz o pacote todo, né? Todo o pacote aconteceu ali, entrevistei o filho, entrevistei a Marinês, Antônio Barra e Cecel, e mais a Maíra, né, que também estava no mercado. Depois disso, voltando, né, para São Paulo, eu conheci a Carmélia Alves, eu estou colocando na cronologia, tá? Aí eu conheci a Carmélia Alves, que foi através do Assis Ângelo, que é um pesquisador, jornalista, pesquisador, lançou alguns livros, inclusive sobre o Gonzaga, sobre o Dominguinhos, e ele estava escrevendo a biografia da Carmélia Alves, que eu não sei se ele concluiu, mas na oportunidade que ele me convidou para ir na casa dele, para entrevistar a Carmélia Alves, era por conta que ele estava empenhado nessa possibilidade de biografia. E aí eu fui conhecer a Carmélia Alves. A Carmélia Alves, né, para as pessoas que não a conhecem, fazendo um pouco do espólio, ela é a que depois do Luiz Gonzaga, na verdade ela começou junto com o Luiz Gonzaga, nos anos 40, né? E ela cantava de tudo. Com a popularização do baião, quando o baião se tornou importante, simplesmente a Carmélia Alves entrou também para o baião e gravou músicas, né, inclusive o baião do Humberto Teixeira, e fez um sucesso danado. Ela, carioca, filha de nordestino, né, gravou música nordestina antes da Marinês, tá? Antes da Marinês, a Carmélia Alves gravou. E foi uma entrevista maravilhosa, porque ela já estava, né, ali perto dos seus 80 anos, e eu pude ali gravar e ter esse contato com a Carmélia Alves, uma pessoa muito singela também, muito, muito humana, né? Espiritualizada, falou muito da sua religião espírita, etc. e tal. Então, teve esse contato. E depois, e eu deixei aí, né, por último, né, o meu ídolo, que é o João Gonçalves, que eu conheço literalmente desde criança, quando eu frequentava os forróis em Campina Grande, o Parque do Povo e outros forróis, eu ali no palco assistindo o João Gonçalves, o rei do duplo sentido, né, e pude entrevistar também o João Gonçalves. Ou seja, o meu ídolo, né, de infância, eu como jornalista entrevistei em 2003 o João Gonçalves, né, já morando aqui em São Paulo, e pude depois, a convite do João Gonçalves, né, o conhecer pessoalmente, porque eu conheci ele pessoalmente no palco, mas não na sua casa, no bate-papo, né? E aí fui eu lá conhecer o João Gonçalves, tomar café com o João Gonçalves, com o meu ídolo. Mais uma vez, um privilégio, né, nessa trajetória. Ao conhecer, né, o João Gonçalves, né, ele conversando comigo, sabendo que eu sou músico, que eu sou poeta, ele falou, e aí, você não quer deixar algumas letras suas aqui para eu dar uma olhada? Vai que acontece aí de eu criar umas melodias. Eu nem acreditei, né? O meu ídolo me pedindo ali
né, um texto para ver. E detalhe, o João Gonçalves não coloca melodia em texto pronto. No meu caso, eu posso dizer que foi o primeiro que o João Gonçalves colocou melodia em um texto pronto, porque eu entreguei os textos para ele, os poemas para ele, as letras para ele, né? E ele sempre faz a música direta, ele faz a música já com melodia e tudo mais. E o João Gonçalves, ele é curioso, porque ele não toca nenhum instrumento musical. Então ele faz as músicas a capela, ou seja, sem acompanhamento, gravando ali no gravador dele, batendo com o dedo na cabeça do microfone, né, fazendo com que ali ele dá o ritmo, né, do forró, do shot, do baião, do arrasta-pé, para ele saber mais ou menos o que é que ele quer naquela canção, e grava. E eu tive aí o privilégio de ter 8 músicas em parceria com o João Gonçalves. 8 músicas essas que são inéditas ainda, né? E no dia 21 agora, desse mês de 2021, infelizmente, o João Gonçalves se tornou estrela. Veio a falecer aos 85 anos de um infarto, e a gente perdeu mais um ícone do forró, né? No início, né, do ano, foi o Genival Lacerda, que foi o que emplacou a primeira música de sucesso do João Gonçalves, Severina Chique Chique, né? Quem não conhece Severina Chique Chique, que inventou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Calan, aí, né? Ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. Algo que todo mundo chama essa música de A Boutique, porque acha que essa é o nome da música, mas o nome da música é Severina Chique Chique, tá? E depois emplacou outras músicas, né? O próprio Genival Lacerda, Galeguinho do Zóio Azul, né? Que é outra, Locadoras de Mulheres, né? Que é outra também. Ele é o rei do duplo sentido, então essas músicas, elas têm essa peculiaridade. E aprofundando um pouco mais no que é o duplo sentido foi marginalizado. Agora, não confundam duplo sentido com letras que você escuta hoje em alguns gêneros musicais que não tem duplo sentido, só tem um sentido só, sexualizado. O duplo sentido, uma criança pode ouvir. E essa criança ouvindo, ela não vai dar esse duplo sentido. Esse duplo sentido, geralmente, quem dá é os adultos. Olha que coisa maravilhosa. É uma canção que uma criança escuta, ela não vai entender o duplo sentido, e só os adultos que vão entender. Então, naturalmente, ela já está na idade certa, das pessoas que já têm uma vivência. E esse duplo sentido, ele usa a cacofonia, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma que me veio na mente agora. O uso da cacofonia, né? O bode, eu vou falar a palavra separadazinha. O bode comendo acaba, né? O bode, sujeito, ele comendo acaba. Se ele comer o capim, acaba. Se ele comer a ração, acaba. Quando você canta isso na melodia e de forma rápida, o bode comendo acaba, o bode comendo acaba, só os entendidos entenderão o duplo sentido, né? Criança não vai entender. Chega a ser até uma brincadeirinha, né? Se a gente parar para analisar. Trava-língua. Beira um pouco o trava-língua, né? Isso. Do ensino fundamental ali. Cacofonia, né? A professora vai poder falar o que é uma cacofonia, né? Vai poder falar, olha, aqui foi uma junção de sons entre uma palavra e outra que deu outro sentido. E aí perdemos, né, o João Gonçalves, que virou estrela, né, mais um ícone que virou estrela, que eu posso dizer que um ídolo que se tornou, né, um entrevistado, que se tornou um amigo. Da fruição da linguagem, né? Em que você acha que projetos como esse do Fomento, esse projeto especificamente que você está realizando com a Ritmo Melodia, podem contribuir para essa questão de preconceito e várias situações que a comunidade nordestina, de uma certa forma,
acaba sofrendo, né? Tanto na sua manifestação artística, quanto nas próprias situações cotidianas. Olha, a primeira contribuição, ela está dentro do próprio forró. Dentro do próprio forró já tem uma contribuição para quebrar esse preconceito, que é o tocante da invisibilidade. Né, de a gente sair daquele círculo ali de 10 artistas, que quando a gente vai para uma rodinha ali de forró, e estou falando forrozeiros, tá? Professores de dança, DJ, e vai, músicos, etc. Você vai conversar, você não chega a 20 nomes, né? E geralmente são os mesmos, né? Que não tem nenhum problema. Mas a contribuição da Ritmo e Melodia é exatamente ampliar esse leque, ampliar essas cores, né? Trazer mais pessoas, inclusive muitos artistas estão me dando feedback disso. Cara, eu nem sabia que essa pessoa estava no forró. E mais ainda, há 40 anos. Então você vê o desconhecimento, né? Que aí você tem o preconceito, você tem o desconhecimento de quem está dentro, e automaticamente você não fortalece. E para as pessoas em comum, você ter um trabalho desse consolidado em livro, e depois também até em palestra, você proliferar isso, propagar isso, você também vai fazer com que as pessoas respeitem. Não é ali meia dúzia de gato pingado, mesmo que são conhecidos, mas é uma gama de pessoas. São pessoas que sobrevivem disso, são pessoas que alegram a cidade, são pessoas que têm um capital de giro. Então, eu acredito que sim, essa contribuição da Ritmo e Melodia para romper preconceitos, para trazer pessoas, né, dar voz às pessoas que não tinham voz, né, pelo menos nos meios de comunicação, e ainda não tem nos grandes meios de comunicações. Ah, que bacana! Nossa, mas é realmente, assim, muito valoroso, né, pensar o quanto que várias expressões artísticas ainda sofrem esse tipo de preconceito, até porque existe também uma questão do consumo, né, da cultura em massa. Então, dos modismos e uma série de coisas. E a cultura tradicional trazendo tanta coisa bonita, tanta beleza ali, de uma questão, assim, da nossa essência, né, da terra, de tudo que a gente construiu historicamente. Né? É muito bacana. Muito legal. E outra coisa que deve ser ressaltada com relação ao fomento é que muitos artistas também, que não estavam inseridos no mercado, né, puderam também apresentar seus projetos e, de certa forma, também romper ali e poder trazer, né, uma fala, poder estar num lugar de fala, e isso também é uma forma de também o primeiro fomento forró, que obviamente vai ter continuidade, né, quebrar ou pelo menos ser um reforço positivo contra o preconceito. E é bacana porque, assim, o que você estava contando lá no começo, são vários produtos, né, finais, se for parar para analisar. Você constitui aí um levantamento, né, de pessoas que estão participando do projeto e são forrozeiros que têm a sua moradia ou trabalho estabelecidos em São Paulo, né? Você também tem aí uma publicação, digamos, dessa história dessas pessoas, através dessas biografias. Você também acaba constituindo um caráter formativo, pelo que eu entendi nessas palestras. Como que funcionam essas palestras? Bom, as minhas palestras, que a gente tem que chamar por esse nome, mas eu gosto mais do termo vivência, né? E gosto mais ainda de um bate-papo, porque, a rigor, como eu falei inicialmente, eu sou, a rigor, jornalista. E, a rigor, eu trabalho com a revista que é factual. Então, na hora que eu vou falar com as pessoas, seja músico ou não, eu sempre começo dizendo, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha vivência de 20 anos à frente de uma revista que tem diversidade musical e que conhece alguns nichos, como forró, como reggae, com maior profundidade. Então, aqui eu não venho dar aconselhamento no sentido clássico, aqui não é uma postura de guru,
Aqui, o mais próximo de palestra seria o pensamento livre, que alguns vão chamar de filosofia. Eu venho aqui, debato num palco livre, né, aqui no jardim de pensamento, e o que vai aqui você pode discordar, concordar, começar a pensar sobre o assunto. É uma troca de saberes. Né? Até porque você tem o acesso nessa conversa, né, com essas pessoas, e aí você está traçando um panorama, acho que, num geral, né, trazendo isso, pegando a experiência de um, do outro e contando para as pessoas como cada um acabou trilhando o seu caminho, né? Até porque, nesse primeiro momento, quando as pessoas me perguntam, pegando já o gancho, esse seu livro vai tratar de quê? Né? As pessoas sempre perguntam o que um livro vai tratar. Qual é o espólio do seu livro? Eu falo, colocar pessoas dentro de um livro e a voz será dessa pessoa. Não é o autor do livro que vai falar, né? Pode ser que no futuro eu revisite esse livro, leia esse livro, leia essas entrevistas e agora sou eu que vou falar a fala dessas pessoas. Vou contestar, concordar, refletir, trazer algo mais a partir de uma fala que é factual. Não é uma ficção, não é algo que alguém me disse, é algo que está aqui. Então, a partir desse livro que eu estou fazendo agora, que é dando o lugar de fala, eu posso escrever um ou mais livros, trazendo o quê? Uma análise de discurso, uma análise de retórica, né? Debater as contradições, que tem muitas na entrevista, e contribuir de outra forma. Comecei o projeto dizendo que eu ia escrever um livro, né? Hoje eu já sei que eu vou escrever um livro, né? E tem dentro desse livro mais uns 2 livros, né? Dentro desse livro. Isso é muito importante. Isso mostra que até mesmo com a motivação, né, que partiu, né, do projeto, como eu falei, eu quase que dobrei a meta, né? E posso dizer que até o final aí da entrega posso estar com esse número de dobrar. Isso é o bom uso do dinheiro público. Isso é o bom uso de um fomento, né? De certa forma, um projeto desse, quando se concretiza e é entregue, dá um respaldo para essas leis que são questionadas, o porquê disso. Fala, olha, peraí, aqui tem uma entrega, uma devolutiva. Disponível o material para uma pesquisa, é isso, né? Exatamente. E de certa forma, para o leitor e para os pesquisadores, porque eu aí eu economizei, ou no mínimo, se eu não economizei, encurtei o trabalho de muitos pesquisadores que trabalham na área do forró. Então, eles vão ter aí uma fonte de pesquisa, não a única, mas mais uma fonte de pesquisa. Exato. E de maneira indireta, né, também acho que você auxilia, não que você faça isso de maneira racional, né, que você pense isso, mas a partir do momento que o artista se coloca para fazer um trabalho como esse, de revisitar o trabalho dele de uma maneira biográfica, acho que isso também, de uma certa forma, auxilia o artista no mostrar linearmente, né, para quem o acessa, essa trajetória, organiza de uma certa forma. Por que eu estou falando isso? Porque eu já li alguns artigos, por exemplo, de eu precisar fazer algum trabalho para algum artista que já deu entrevista na Ritmo Melodia. Às vezes o artista tem alguma dificuldade ali com o próprio material e ali na revista acaba ficando um lugar de consulta bacana para você conhecer o trabalho. Na verdade, muitos artistas, inclusive depois da entrevista, quando o artista encara a entrevista como biográfica, ele parte de aonde eu estava, aonde eu comecei e aonde eu dei a entrevista. Muitas das vezes,
muitas das vezes, esse percurso é de 20, 40 anos. Então, se ele contar bem esse percurso na entrevista, e eu dou essa oportunidade, inclusive dizendo que ele pode acrescentar mais perguntas das quais eu enviei, ele simplesmente ele tem um portfólio, que na hora que ele vai apresentar um exemplo, ele chega para uma pessoa e fala, olha, eu vou contratar os serviços de uma produtora, que ela quer apresentar um projeto de pesquisa, ele está ali com a faca e o garfo que para entregar para a produtora de toda a sua trajetória. Exato. Isso é sensacional. Eu só dar uma olhadinha aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então, é sensacional o retorno disso, assim, para o próprio artista também, né? Não, é uma coisa que favorece tanto para o artista quanto para o leitor e até para nós que trabalhamos com produção. É muito bacana. É um trabalho Com que certeza. realmente eu assim, não dependente, né, de outros trabalhos que nós tenhamos feito, eu tenho um respeito muito grande pela revista Ritmo e Melodia. É um trabalho para mim, é sincero, você sabe disso. É um trabalho feito com muito capricho, com muita dedicação, e não é fácil, né? E pensar que ele também não é uma fonte de renda, né? Que você está fazendo isso por uma pesquisa, por um ensejo pessoal, e com essa seriedade por mais de 20 anos, né? Agora, em janeiro, aniversariou. Então, é realmente louvável, né, esse trabalho que você faz. Eu diria que tudo isso que você falou, a gente resume em 20 anos de existência e resistência. Não que eu não queira ganhar louros financeiros com isso. Claro que eu quero, até porque é um trabalho. Mas terminou se tornando, né, quando alguém pergunta para mim, você faz alguma atividade, né, voluntariosa e tal, tipo cobertor para as pessoas que estão passando necessidade, sopa na Sé. Eu falo, olha, essas atividades eu não faço, mas eu posso dizer que há 20 anos que eu faço uma atividade voluntariosa para a cultura brasileira, para a cultura musical brasileira, e faço isso doando o mais precioso, que é o nosso tempo. O nosso tempo é algo precioso, porque uma vez feita, a gente não tem como resgatar mais ele, né? E muitas das vezes eu fico de 12 a 14 horas revisando entrevista, contactando artistas. Então, esse é um trabalho realmente que eu digo que é voluntarioso. Para algumas pessoas, eles falam que até missionário, né? Eu faço ali com a dedicação, sem panelinha, sem contatos de amizades, no sentido de só entrevistar amigos ou só entrevistar por outra benécia, né, que não seja o jornalismo. É uma prática do jornalismo factual, aonde, com certeza, eu trago aí, nesse período todo, né, como eu falei desde o começo, mais de 800 entrevistas, e que, com certeza, né, logo menos aí, a gente vai ter aí, eu já digo na revista lá, né, que é o maior banco de dados, né, para quem procura saber sobre música brasileira. Joia! Sensacional! Muito, muito, muito bom. Olha, gostaria muito de agradecer sua presença aqui, Antônio Carlos, dividindo aqui com a gente esse trabalho tão bacana que você faz, né? Muitas das pessoas que eu apresento aqui no programa Cultura Viva já tiveram os seus trabalhos publicados, né, em entrevistas publicadas na Ritmologia, e a gente sempre acaba tocando no seu nome, assim, olha, vamos lá, vamos levar o Antônio Carlos ali para poder fazer o programa Cultura Viva em live, para as pessoas conhecerem essa pessoa, né, uma pessoa muito querida aqui dos artistas, e assim, o espaço é seu para a gente ir finalizando aqui o nosso programa. Maravilha. Eu posso dizer, para não perder, né, a rima, né, que é jornalismo vivo apresentado na Cultura Viva, né? Ou no Cultura Viva. Né? Jornalismo vivo, factual, né, ainda nos moldes aí tradicional,
do que é o jornalismo, dar voz a quem não tem voz. Então, só tenho que agradecer a sua amizade, agradecer a parceria de sempre nos trabalhos que realizamos, aonde a gente se doa de forma recíproca, né? Temos esse respeito e somos pontes, né? Jamais muro, né? E as pessoas, né, que estão nos ouvindo, né, os amigos que já foram entrevistados, aqueles que estão ouvindo que ainda não foi entrevistado, basta acessar a Ritmo Melodia. Na própria Ritmo Melodia já tem a forma de entrar em contato pelo WhatsApp, que é diretamente comigo, né, ou mesmo por e-mail, que é o nome da revista, @hotmail.com, ritmomelodia, @hotmail.com, mandar o seu release e a gente estabelecer um contato. Só tenho a agradecer. Bacana. Que a gente vai deixar as inscrições aqui para as pessoas poderem contactar também os artistas que tiverem interesse em fazer essas entrevistas, né? Porque às vezes não dá tempo de fazer as anotações, a gente já deixa aqui nas descrições. Maravilha. Que daqui a 20 anos você esteja aí no Cultura Viva, no seu programa. Eu que te agradeço demais. Um beijo no seu coração. Você é uma pessoa muito querida, viu? E te agradeço por todas as fontes, todos os trabalhos e todas as coisas que a gente vem realizando. Que fica aqui de maneira pública o meu respeito e o meu carinho por você. Tá joia? A recíproca é verdadeira. Então tá bom. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Parabéns.